E para harmonizar o nosso ambiente e pacificar, que já está mais do que pacificado, eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição de número 112, que tem como título Como Lázaro. É uma passagem anotada por João, no seu capítulo 11, versículo 44. Ele nos fala assim: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Emmanuel nos esclarece: o regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem, os que trincaram o cristal da consciência, entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do Mestre Divino a oportunidade de regressar à Terra, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos, exonerado da angústia, do remorso, do medo. A sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo: desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez, recomeçar. Então, depois, meus irmãos, dessa palavra que nos remete a reflexões tão profundas, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus nosso Pai, muito obrigado ao nosso Criador por estarmos aqui mais uma vez nesse planeta escola, onde temos múltiplas oportunidades de nos melhorar, de nos recuperar, de fazermos diferente do que vimos fazendo. Obrigado, Jesus, nosso querido Mestre, nosso querido amigo de todas as horas, de todos os momentos, que está sempre de braços abertos, nos aguardando, nos indicando o caminho da verdade, o caminho da felicidade, nos mostrando que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Obrigado também a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos amam profundamente, que nos intuam o bem, que nos dão força, coragem e resignação. Força para que possamos conseguir transpor todos os obstáculos que porventura encontrarmos na nossa caminhada. Coragem para que possamos vencer a nós mesmos, domando as nossas más inclinações, domando as nossas más inclinações, e assim, com essas más inclinações, que nos prendem no passado, atrapalhando o nosso progresso moral, eles também nos dão a resignação, com paciência, para que possamos encarar todas as provas e expiações que com certeza foram criadas por nós mesmos. Resignação com todos, para que possamos fazermos diferente, renovar nossas atitudes. Agradecemos também a Fabiano de Cristo, o mentor espiritual da nossa casa, e a toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, podemos dar por iniciado a nossa reunião para o estudo da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus.
Hoje nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 25, Buscai e Achareis, do seu item 9 a 11. E temos como facilitador o nosso querido amigo aqui, irmão Eduardo, que é do NELD, acho que todos já o conhecem, né, que a espiritualidade amiga da nossa casa mantenha essa intuição para que a sua palavra nos chegue de fácil entendimento. Sinta-se abraçado, acolhido e é contigo, tá bom? Bom dia. Eu estava achando estranho, né? Ele está assim, elogiando muito, tá? Vai puxar minha orelha alguma hora ali, né? É bom, né? Eu às vezes fico sentado ali olhando, com a vontade de... Antigamente a gente comentava mais, né? Aí a Dilma falou, não fala mais nada não, tá? Você fica interrompendo, né? A gente fica doido para falar alguma coisa quando a gente está incentivada, né? Pela situação. Mas chegou, tem que ter paciência. E a gente hoje vai falar sobre missões, tá? Tudo dentro da doutrina espírita, ela sempre vem focada em missão. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente tem um grupo de perguntas que fala somente sobre missão. Hoje, o dia está amanhecendo mais cedo, a claridade, né? Quando a claridade vem mais cedo, a gente também desperta mais cedo, não é? E tem uns pardais lá em casa que ele começa a cantar 10 para as 4. Perdão, 10 para as 5, 4h45. Sempre que eu tenho um reloginho daquele lá, quando eu escuto ele pita de cantar, aí eu olho lá, era 4h45. Né? Tem dia que é 6h45, 5h, depende do tempo. Eu acho que vai clareando o dia, não importa o horário, ele vai cantar. E engraçado que ele fica, eu tenho um janelão assim para a parte lateral da casa, ele fica ali. Aí eu sempre acordo com ele. Aí acordei, o passarinho já está cantando, gente, já deve estar tarde, né? Aí eu olhei o relógio, 4h45. Aí comecei assim, você fica naquele último soninho, né? Que ele vou dormir mais um pouquinho e não consegue. Aí tu posta assim, aí eu, quando eu viro para o lado, está a Dilma me olhando. Eu falei, opa! Dilma está acordada. Eu falei, bom dia, amor. Vocês dão um bom dia para o seu amor? Eu dou bom dia todo dia para ela. 45 anos, né? Aí ela falou assim, ontem eu demorei a dormir. Há muito tempo que eu não tomo aquele meio comprimidozinho, né? De Rivotril. Tem um Rivotril bem fraquinho, 0,5, né? Aí, às vezes, a gente perde o sono assim, né? No meio da noite e tal, não consegue dormir, vai ali tomar meio comprimidinho daquele Rivotril e apaga. Falei, por que você não tomou um remedinho? Ela falou, não, porque eu fiquei me pensando, como é o nome daquela coisa que dá na gente quando a gente está meio triste? Ela deu até um sinônimo, eu falei, melancolia. Está lá no capítulo 5 do Evangelho, tem um cardeal de Lefebvre, que ele fala sobre melancolia. Sabe quando aquela tristeza se abate com você e você não sabe por quê? É quando o seu espírito está querendo se livrar do seu corpo e voar, né? Porque o corpo é uma prisão. Não é? Eu falei, filha, mas você teve... Ela está achando que eu estou falando baixo. Vocês estão ouvindo? Entendeu? Então, eu falei, isso é melancolia, né? Melancolia é quando a gente está assim, com bastante coisas positivas, né, na nossa vida, aí tem uma negativa e a gente se apega àquela. É isso mesmo? É isso? Né? Aí eu lembrei de uma colega nossa, né? Uma colega nossa, lá do encontro que a gente faz toda terça-feira, que ela confessou para mim esses dias, falou assim, Eduardo, eu às vezes me pegava, ela é professora, eu às vezes me pegava em melancolia, uma tristeza profunda. Aí, quando eu vim aqui, procurei o espiritismo, ela não era espírita, para poder entender isso.
Aí hoje eu entendo. Eu tenho milhares de coisas boas para me pensar, mas eu só me apego a nenhuma negativa. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano, né? Por isso que Sócrates falava, conhece a ti mesmo, né? Hoje ontem passei para ela e para a família, no WhatsApp, uma mensagem daquele ator, que eu não lembro o nome dele, que trabalha Todo Mundo Odeia Chris, né? Vocês já viram esse seriado? Todo Mundo Odeia Chris, tem mais de 50 anos esse seriado, né? Eu adoro aquele seriado. Eu adoro, porque aquilo mostra a vida como ela é, né? Aquele ator, ele estava falando que a maior virtude de um homem é conhecer a si mesmo. Não existe outra. Não existe outra. Né? E eu estava caminhando hoje cedo. Eduardo, eu já caminhei, tá? Eu estava caminhando hoje cedo e estava ouvindo, né, que Schopenhauer disse que a tristeza é que nos leva a meditar, porque felicidade não leva. Felicidade te ceda, você fica como sonhando, né? Você não pensa nas suas coisas. E a infelicidade, a tristeza te leva a meditar, porque te leva a penetrar em si mesmo e perguntar por que você está sofrendo. Não é? Então, o Espiritismo trata de tudo isso de uma forma muito prática. Né? Quando a gente vai trazer aqui algum ensinamento espírita, a gente tem que pegar coisas práticas que a gente possa apalpar e que a gente já passou por isso, né? E falar assim, caramba, por que aconteceu isso? Por que Dilma me acordou com aquele olhinho dela de manhã cedo e falou, eu acho que eu tive aquele negócio ontem. Eu falei, melancolia. Porque é normal a gente ter essa... E quem fala isso para a gente é Santo Agostinho, do capítulo 3 do Evangelho, né? Que a maioria dos espíritos que aqui reencarnam, nesse mundo de expiações e prova, tem tendência para o mal. Não é? É uma tendência natural que a gente tem para o mal. E a gente fica se apegando nessas coisas negativas. Aí Dilma fala assim, é aquele tal do lenço branco, né? Bota um lençol branco e bota uma pintinha preta. Aí pergunta a pessoa, o que você viu ali? Todo mundo vê a pintinha preta, não é? Então é isso. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre buscar e achar, não é? Que é o capítulo que a gente está estudando aqui, nesses últimos 4 domingos. E isso faz parte lá do Sermão da Montanha, né? Que é capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. E aqui nós tivemos pessoas maravilhosas, que eu estava aqui assistindo, né? A Monique, né? Estava vendo a Terezinha, né? Falando sobre o assunto. E eu falei, caramba, eu vou ter que completar esse assunto. Como é que eu vou me sentir para chegar próximo a elas, né? Cada um tem um jeito de falar, não é? Mas aí a gente pensa assim, caramba, tem que falar sobre missão mesmo, não é? Quando Jesus faz aquele famoso Sermão da Montanha, ele inicia o capítulo 5 de Mateus, falando, e ele subiu o monte e começou a falar, né? Então Jesus vem falar das bem-aventuranças no capítulo 5, não é? E depois ele vai falar todo um processo, né, que existia na época de dominação do povo, ele vai chamar a atenção dos fariseus, dos sacerdotes, né? E lá no finalzinho do capítulo 7 ele vai dar as dicas para a gente chegar a ser feliz. E dentre essas dicas está esse, buscar e achar, bater e a porta vai abrir, não é? Aí o doutrina espírita vem mostrar para a gente lá no capítulo 25, né, buscais e achareis, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar um processo assim, bem também linear, educativo, que Kardec vai fazendo, e no final ele completa com as orações. Então ali já dando dica para a gente como é que a gente tem que se comportar, não é? E esse capítulo ele nos traz, né, a lição que até um dia desse eu ouvi Dilma falar sobre ajuda-te que o céu te ajudará, né? Que é essa capacidade da gente tem de trabalhar por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Depois tem uma outra que eu fiz uma palestra um dia desse sobre olhar os pássaros do céu.
Eu achava tão interessante isso, né, dessa pregação de Jesus, para assim, olha, olhai os pássaros do céu, né? Eles não semeiam, não colhem, mas Deus, né, lhe dá sempre alimentação. Tu és melhor do que os pássaros do céu, por que você vai duvidar da bondade de Deus? E muita gente imaginava que aquilo ali a gente não se preocupar com nada, né? Que tudo vai dar certo. Bota na mão de Deus que tudo vai dar certo. Não. Não. Buscar e achar é trabalhar. Primeira lei moral que nós temos no ensino dos Espíritos é a lei de adoração, né? Quando a gente se liga a pensamento a Deus. E a segunda é a lei do trabalho. Eu sempre falo aqui que a lei do trabalho, eu fui enganado, né? Por muitos anos que eu pensava que trabalho era uma punição. Vocês lembram disso? Trabalho é sinônimo de punição. Por isso, quando a gente acorda de manhã, muito de nós fala assim, eu vou à luta, não é? Vou à luta, sai pesado, né? Eu sempre conto também que no meu passado, quando tocava a música dos Trapalhões e do Fantástico, eu já passava mal, porque no outro dia era trabalho. Segunda-feira começava negra. Mas quando eu descobri dentro da doutrina espírita essa bendita lei chamada lei do trabalho, eu falei, meu Deus, pela adoração a gente faz em pensamento a Deus, e pelo trabalho, somente pelo trabalho, é que a gente vai se aproximar de Deus. Somente pelo trabalho. Se a gente não trabalhar, não colocar a mão na charrua, a gente não se aproxima de Deus, né? E a nossa missão, como está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, é a gente chegar à perfeição, né? Deus nos impõe a encarnação para que possamos chegar à perfeição, né? Por isso a gente vai passar por vicissitudes nesta terra que a gente vive. Mas tem um segundo propósito. Deus conta conosco para a construção do seu reino. Todos nós somos importantes na construção do reino de Deus. Então, o que é que a gente pode ser? Eu aprendi isso com o seu João Maceió. Aquele que pede ou aquele que dá? Não é? O seu Maceió fala assim, olha, quando tiver muita gente reclamando que está dando muito, aí você fala para ele, você quer ser aquele que pede ou quer ser aquele que dá? Não é? Todos vocês querem ser aquele que dá? Lógico que isso tem os limites, né? Lógico, a gente está falando assim de forma geral. Então é muito importante a gente ser aquele que dá, aquele que constrói, porque todos nós temos capacidade de dar. Todos nós temos capacidade de trabalhar. Todos nós temos capacidade de cumprir a nossa missão, que é essa missão maravilhosa da construção do reino de Deus. Então, Jesus tem aí milhares de passagens do seu Evangelho que nos ensina isso. Essa é uma delas. E o capítulo de hoje fala assim, né? Não se preocupeis, não vos preocupeis com a posse do ouro. Aí, se a gente falar isso somente numa frase, não vos preocupeis com a posse do ouro. E o que a gente tira? Que cada um de nós teria uma visão, né? Teria uma tradução disso aí. Por isso que a gente nunca pega frases soltas. Isso é um cuidado que todos nós temos que ter. Não se pega frases soltas para se analisar. A gente pega o contexto. O contexto. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que existem muitas frases soltas que nos enganam, nos levam para o lado errado. Né? Quando a gente fala assim, não vos preocupeis com a posse do ouro, a gente só pensa assim, como eu, que fui criado rigidamente na Igreja Católica, num período que era proibido ser rico. Não era? Que Jesus tinha feito a opção pelos pobres. Para ser salvo tinha que ser pobre. Rico não era salvo, porque tinha uma tal passagem de Jesus que ele falava que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a igreja, né, de uma forma errônea, cooptava os seus adeptos para não ser rico e doar o que você tinha para onde? Para a igreja. Entenderam?
Então, era essa possibilidade num período longo. Hoje em dia já está mudando, graças a Deus. Né? Então, quando a gente tinha essa visão antiga da religião, quando a gente lê essa palavra solta, a gente fala assim, nossa, eu não quero ser rico, eu não quero ter esse progresso financeiro. Né? Eu sempre conto, acho que já contei aqui, que meu pai recusou um cargo de supervisor de vigia, que ele era vigia. Os alemães lá da Brahma, que eles tinham contato no início final do século XIX, do século XX, eles tinham contato muito com os alemães que vieram implantar a Brahma, a cervejaria Brahma aqui no Brasil, e o alemão chegou para ele e falou assim, seu Severino, pelos seus trabalhos, o senhor está sendo promovido a supervisor dos vigias. Ele falou, não quero. Mas, pai, por que o senhor não quis? Porque eu não vou entregar meus colegas. Eu não estou aqui para tomar conta dos meus colegas. Eu não estou aqui como se fosse um pecado ascender a postos melhores. Não é? Por quê? Porque erroneamente, na cabeça dele, quanto mais sacrificado fosse, era mais fácil de ser salvo. Entenderam? Aí, quando a gente vê aqui na doutrina espírita essa liberdade que dá para a gente, essa liberdade de progresso, a lei de progresso é uma das leis morais, as leis naturais de Deus, a gente vai entender o papel da riqueza. Né? Então, quando a gente vê assim, não se preocupeis com a posse do ouro. Epa, eu não posso ter ouro? Eu não posso ser rico? Eu não posso ter uma casa boa? Eu não posso ter dinheiro? Não. Não. Jesus estava falando naquele período, né, isso está no capítulo 10 de Mateus. Né? No capítulo 10 de Mateus, Jesus vai falar que ele estava se preparando para se retirar desta vida material, né? Estava se preparando. Aí falou assim, olha, vocês passaram esse tempo todo comigo, tudo que vocês testemunharam foi eu que fiz. E vocês aprenderam. Não é? Vocês aprenderam. Agora vocês vão de duplas para pregar a chegada do reino de Deus, que seria a boa nova. Né? O que Jesus vai fazer aqui? Pregar a boa nova. Né? O que seria essa boa nova? É chegar do reino de Deus. Então, vocês vão de dupla. Eles ficaram apavorados, porque até então eles só iam junto com Jesus. Eles saíram junto com Jesus. Onde Jesus estava, ele estava. Né? Por isso que Jesus fala para eles, e deu poder a eles, deles curar os enfermos, limpar os leprosos, tirar os demônios e ressuscitar os mortos. Jesus deu esse poder a eles lá no capítulo 10. Né? Aí ele fala assim, não se preocupeis em levar reserva nas alforjas, nem 2 mochilas, nem 2 capas, nem 2 alpargas, porque o homem que é digno será sempre alimentado. Né? Porque naquela época era normal, quando você chegava de viagem, qualquer ser que chegava de viagem, eles receberem vocês e oferecer alimento. Naquela época era normal. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de risco, né? Da gente receber uma pessoa em casa e falar, volta para dentro de casa, vou tirar comida. Não, um pouco mais de risco. Naquela época era normal aquilo. Então Jesus fala assim, não se preocupe com levar essas reservas, não, porque o homem tem que ser digno de sua alimentação. Aonde você chegar, você diga que a paz esteja convosco. E se eles não quiserem, se forem dignos da paz, a paz volta para você. E quando você sair daquela cidade, bate a poeira dos seus pés. Dizendo, você tem que respeitar a decisão daquele. Não é? Então, nesse sentido, que Jesus falou assim, não se preocupe com as posses dos ouros. Né? Porque a gente tem que respeitar essa situação de diversidade. Né? E ele fala mais, como a gente estava fazendo o início de uma pregação, era uma experiência nova para os discípulos, ele fala assim, não vai
pelas cidades do samaritano, nem pelos vales dos ímpios. Os ímpios eram aquele que não tinha religião, né? Procurai primeiro as ovelhas perdidas de Israel, que eram aqueles que estavam mais ou menos similarizados com a pregação da Boa Nova. Então Jesus dá o caminho para a gente, né? Eu sempre falo assim, ó, a gente vai chegar, né? Ontem eu estava conversando sobre o barzinho ali, né? Aquele barzinho é tão simpático, né? Dia de sábado está assim, né? Aí eu estava de noite lá com a Dilma, falei, ó, o Flamengo perdeu. Deve ter tido uma tristeza grande lá no bar, porque dia de jogo do Flamengo aquela esquina fecha ali, né? A esquina ali fecha. Então eu falei assim, olha, eu não posso chegar lá naquele momento e falar assim, vou fazer a pregação da Boa Nova aqui para vocês. Então vão me enxotar. Vai ou não vai? Lógico que vai enxotar. Por atrapalhar o jogo, né? Por isso que Jesus fala, não vai à cidade de samaritanos, que samaritano é conhecida como coisa ruim, tanto que Jesus escolhe um samaritano para servir de exemplo de ação e não de falação, não é? Naquela parábola do bom samaritano, né? Ele pega a pior espécie e fala assim, ó, esse aqui da pior espécie é que fez a vontade de Deus. E ele pergunta ao judeu, o sacerdote que tinha feito a pergunta para ele, quem fez a vontade de Deus? Aí ele não tinha nem coragem de falar essa palavra, samaritano. Foi o samaritano que recolheu o doente. Ele falou assim, não, foi aquele que recolheu o doente. Está lá no Evangelho. Ele não tinha coragem de falar o nome samaritano, porque era preconceituoso. Não? Então, para a gente pregar essa boa nova, tem que saber pegar a boa nova. Por isso que existem os templos. Não é? Então, Jesus mandou esse grupo, vai de grupo, 2 em 2, né, para pregar a boa nova. Mas primeiro, vai às ovelhas perdidas de Israel. Para quê? Para a gente adquirir experiência. Né? Se eu chamar vocês aqui, pouquíssimos podem subir aqui e fazer uma palestra, não é? Mas depois de um tempo, o que acontece? Vocês fazem. Subir a primeira vez, vai gaguejar, vai dar... Né? Eu conto para vocês que fiquei 10 dias de diarreia quando fui falar a primeira vez. Não tinha Mosé que parava. Mas depois eu acostumei. Não é? Depois eu acostumei, eu falo mesmo. Fala aqui, fala ali. Oh, o palestrante não veio. Fala aí, eu falo. Não é? Hã? Cara, lá no NELD a gente está colocando já alguns novos, né? Quando eu estava responsável por NELD, eu levei os 5 ou 6 palestrantes lá no NELD, né? Novos, para poder ocupar a vaga nossa, porque a gente está ficando velho. Eu não posso exigir seu Maceió com 90 anos dar palestra mais, né? Daqui a pouco eu estou pendurando a chuteira. Já falei para a Dilma, ó, tem que dar vaga para novo. Tem que vir pessoas novas, com ideias novas, com pique novo, com a visão nova. O Pentateuco é a base, o Evangelho de Jesus é a base, mas tem que ter palavreado novo, jeito novo. Ela fica falando, filho, cuidado que você é muito rígido. Filho, por quê? Eu sou rígido porque eu sou rígido. Não é? Você fica falando que tem que estar no Pentateuco, o Espiritismo, não pode estar naquele livro auxiliar. Eu falei, não é que não pode. E tem que estar ali desde que venha da fonte. Se não vier da fonte, para mim, é um médium que fez, né, a mediunidade daquela história. Tudo bem? Aqui, não, aqui foi os espíritos enviados por Deus. Entenderam? Então, essa rigidez, né, que a gente acaba adquirindo é em função da nossa missão. Não é? Quando eu estava no catolicismo, eu tinha a rigidez do catolicismo. Né? Que muitos jovens que iam lá se formar, né, eu dava lá aqueles encontros de noivos, eles iam fazer a formação e falavam assim, eu não entendo, senhor Eduardo, porque a gente tem que aqui assistir 5 sábados seguidos de curso de noivo. Não existe curso de noivo. Eu falei, existe. Você quer casar onde? Na igreja. Ué, mas a igreja foi lá na tua casa te convidar para você casar aqui? Não, eu que fui na igreja. Então, você que quis vir na igreja. A regra da igreja é essa. Procura outra igreja. Isso é mole. Procura outra igreja.
não é? Desde aquela época era rígido, né? Por quê? Porque se a gente está dentro da casa espírita, não é? A gente tem que falar que aqui, né, é aquilo que mais está condizente com aquilo que a gente acha que é verdade. Entendeu, seu Fernando? Né? Porque eu posso ir para a igreja evangélica. Meus filhos foram criados aqui dentro. Hoje são evangélicos. Tem um que está até pastor. Né? Que lindo, né? Eu ser batizado lá na igreja evangélica também. Né? E aquele que teve aqui, né, o Leonardo, ele, quando está lá, ele é pastor. Quando ele está aqui, ele é espírita. Pronto, está tudo certo. Não é bonitinho? É isso que Jesus ensina. Né? Não se preocupe com a posse do ouro. Por quê? Porque todo homem que é digno, onde você chegar, você é bem recebido. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter reserva, não precisa ter nada. É você com você. Né? Eu já me dou com entidade, né? Mãe de santo, vovó, esses dias a vovó me falou, olha, eu quero conversar contigo, vamos lá no seu quarto? Eu falei, vamos embora. Vamos lá, ele sentou lá e começou a conversar comigo e tal, sobre um assunto assim e tal. Né? Perfeito, vovó. Tá perfeito. Eu falo aqui para vocês que há 30 anos atrás eu trabalhava com uma pessoa, eu fui lá buscar ele para trabalhar e ele falou assim, ó, o preto velho quer falar contigo. Ah, é? Cadê ele? Está lá na casinha, vai lá. Eu ia buscar essa pessoa todo dia para trabalhar, a gente trabalhava em Santa Cruz. Aí eu fui lá dentro da casa, nunca tinha entrado na casa dele, tá lá no final do corredor. Cheguei lá numa casinha, cheia de imagem, vela. Estava lá, o preto velho com um bichinho, e eu era católico, hein? Cachimbinho. Pois não, bom dia, bom dia. Bom dia, senhor Eduardo. Preto velho quer falar contigo, então fala. Você é muito amigo do meu marido, ele gosta muito de você. Preto velho gosta disso. Com o maior respeito. Não é? Chego lá com meus filhos, né? Na igreja deles, os pastores falam assim, estou esperando o seu abraço, seu Eduardo. Os pastores não dão abraço. Tem um lá de Angra que senta do meu lado, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre Isaías, vamos falar sobre... Né? Aquele que a baleia foi engolida, eu gosto dessa história, né? O Jonas... que é um figurativo, aquele ali é figurativo. E ele conta. Eu aprendo muito com eles, que eles têm assim esse Antigo Testamento como se fosse o nosso Pentateuco. Não é? Eles estudam o Antigo Testamento como eu aprendo demais com eles. Entendeu? Então o homem tem que ser digno aonde ele chega. Até no bar. Não foi uma vez que a mulher encontrou Chico Xavier no bar? Falei assim, o que você está fazendo no bar? Ele falou, quando o espírita está no bar, isso aqui é um lar. Todo mundo gostava dele por causa disso. Não é? Então você chega ali no bar, eu posso chegar ali na esquina, eu não tenho amizade ali, não conheço ainda, mas nos bares tem lá perto da minha casa, eu chego lá e abraço todo mundo. Tá? No meu aniversário, eu vou lá e pago a cerveja. Contei 5, bota 3 cervejas aí para ele. Não, vai tomar, não, estou caminhando. Vai embora, vai lá. A nossa missão é essa. Não é chamar a atenção do outro, dizer que está errado, não. É o trabalho, é a nossa missão. Olha o que consiste a missão dos espíritos aqui. Ó. Esse livro, é o livro mais importante do Espiritismo, esse aqui. O livro dos Espíritos. Tudo vem daqui, tudo do Espiritismo. Então eu cito sempre a pergunta 573, né? Eu brinco com os meninos lá que estudam comigo, que eu falo que é pergunta carimbada. Né? Figurinha carimbada. Ontem eu estava falando aqui para o pessoal que é da época dos álbuns. Né? Seu Fernando, seu colecionou álbum? Aqueles álbuns de prêmio? Viu? Só ganhava se tivesse a figurinha carimbada. Então, a figurinha carimbada é essa aqui, uma das perguntas. Ele fala assim, a 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nós somos espíritos encarnados? Somos. Qual é a nossa missão? Né, Daniel? Qual é a nossa missão? Instruir os homens e lhes auxiliar do progresso. Auxiliar o progresso.
em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. O que é instituição? Isso aqui é uma instituição religiosa, né? Se a gente não consegue estar aqui trabalhando, igual a equipe que trabalha aqui, as meninas, a dona Nelly, o grupo delas todo, a gente faz o quê? Vem e doa, não é? Melhorando materialmente. Doa uma tinta, doa o dinheiro para pagar a luz, doa cadeira, doa material, doa mantimento para dar para as pessoas. Essa é a nossa missão. Aí eles ainda botam assim, ó, as missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como aquele que governa, ou como aquele que instrui, que é o professor. Então, as mais simples missões são importantes. Se não tivesse quem cultivasse a terra, a gente ia comer o quê? Né? Tudo vem da terra. Né? Tudo na natureza se encadeia. Tudo na natureza. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar assim, até teu óculos vem da natureza. O vidro que está no seu óculos vem da natureza. Né? Tudo vem da natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, que é o que nós estamos fazendo, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência, desígnio de Deus. Então, se a gente está encarnado aqui, né, cumprindo a nossa missão, depois ele vai entrar em missões individuais, né, missão dos pais, missões dos instrutores, né, vai entrar mais em detalhes. Mas todos nós temos essa missão. É a missão de tornar uma sociedade melhor, através da instrução, através da ajuda, através da orientação, através da audição, aprender alguma coisa. Né? Porque lá na pergunta 132, eu falei para vocês que tem um segundo objetivo a encarnação, que é Deus conta conosco para a construção do seu reino. Não é isso? Para a construção do seu reino. Então, quando a gente está nesse objetivo, a gente não precisa desse ouro que está falando ali, né, que naquela época, dizem, você não leva ouro nem reserva, porque o homem é digno de ser recebido na tenda e ter o seu alimento, que você vem trazendo a palavra. Tá? Mas hoje a gente tem que estar preocupado, porque o mundo avançou. A lei é de progresso. Né? Se a gente ainda estivesse naquela época, a gente não estava muito preocupado, não. Mas hoje a gente precisa de a parte monetária. Né? É o capítulo 22 do Evangelho, que fala sobre... Né? Tem o capítulo 13, ainda não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita, que vai falar muito sobre isso. Tá? E no capítulo 22 vai falar sobre riquezas e pobrezas. Né? Então, nós temos que estudar isso aí para a gente saber qual é o objetivo da riqueza. Tá? A riqueza tem um papel preponderante na nossa vida, na evolução do planeta. Tá? Lá na Lei de Igualdade, a pergunta 811 e a subpergunta 811A fala sobre, né, se todas as pessoas algum dia já teve igualdade financeira. E os Espíritos dizem que não. Aí a subpergunta fala assim, mas o que dizer daqueles que isso seria a solução das dificuldades existentes na Terra? Aí os Espíritos respondem, inveja e egoísmo. Porque ele não sabe, se tudo fosse amparado dos mesmos valores, em pouco tempo, todos estariam diferentes novamente financeiramente, em função dos caracteres, em funções daquilo que é individual de cada um, as características de cada um. Um é mais empresarial, o outro é mais roceiro, um gasta demais, outro só quer tomar cerveja, um faz poupança. Daí, divide. No capítulo 16 do Evangelho fala isso. Né? Vocês, quando chegam no capítulo 16 do Evangelho, ele vai falar assim, olha, da mesma forma, né, se você dividir tudo, né, em função dos caracteres, estaria todo mundo pobres e ricos. Por quê? Porque a visão, e aí isso a gente tira na prática também, né? Tem gente que não consegue lidar com dinheiro, não é?
Esses dias a gente estava vendo lá na internet, né? Eu e Dilma ali vendo aquelas pessoas que foram ricas e agora estão pobres. Estão pobres, porque não sabem lidar com dinheiro. Né? Tem pessoas que do nada fazem uma fortuna. Né? E tem pessoas que ganham uma fortuna e vai para o nada. Né? Por isso que no capítulo 10, ainda com relação a essas instruções de Jesus para fazer a divulgação da Boa Nova, Jesus fala assim, olha, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Por isso, seja prudente como uma serpente. A serpente, você tem prudência? Tem, que ela fica ali, né? Pum, te morde, né? Ela fica quietinha ali, pum, te morde. E ela vai se defender. E seja suave como as pombas. Então, o cristão tem que ser prudente. E o que é prudência? Prudência é a gente pensar com calma, analisar com calma. Primeiro, saber a nossa missão, né? De onde viemos, para onde nós vamos. E segundo, a gente analisar as coisas. Né? Prudente, cuidado. Cristão não é bobo. Cristão não é um joguete. Seja prudente como as serpentes e suave como as pombas, porque vocês estão no meio dos lobos. Voltando a Santo Agostinho, lá no capítulo 3 do Evangelho. Mundo de expiações e provas. O mundo é de expiação e prova, prova e expiação. Expiação e prova. Né? Eu falo para a Dilma que a gente bota prova e expiação para aliviar, mas é expiação e prova. Está no Pentateuco todo escrito isso. Aonde fala sobre a terra, fala expiação e prova. Né? Porque nós, na pergunta 167, fala assim, qual é o objetivo da reencarnação? Porque nós somos seres reencarnatórios, né? Reencarnantes. Ele fala expiação. Porque o ser perfeito não precisa mais reencarnar. Ou seja, é puro. Enquanto a gente tiver que pagar pela lei divina, a gente vai reencarnar. Por isso que é expiação. Expiação. É duro, né? A gente vê isso, né? Por isso que Schopenhauer fala que a tristeza e o sofrimento nos leva à introdução, a conhecer por que eu estou passando por isso. Né? Por que eu estou passando por isso? Porque eu não tinha função de produzir ferramentas e alguém pediu para me produzir e eu acabei produzindo a ferramenta, passando por essa dificuldade. Né? Porque eu tinha visão de algo ruim que ia acontecer, ia acontecer. Então a gente está nesse furdunço, nesse bolo, né? O mundo parece que está assim de cabeça para baixo, não está? Aí a gente tem 10 coisas boas para pensar. A gente pensa? Nenhuma ruim. Ah, Eduardo, você não sabe meu problema. Você não sabe meu problema. Eu vejo a Lúcia aqui, eu lembro uma vez, a gente estava no encontro de casais, que a Lúcia era do nosso grupo, e nós fizemos uma brincadeira, não sei se foi na casa do Buxuí de Mafalda, que a gente pegou e falou assim para cada casal, escreva qual é o seu maior problema. Aí cada pessoa, né, marido e mulher, escrevia, meu maior problema é esse, meu problema é aquele, tudo no papelzinho branco. Aí a gente botou numa mesa, mexeu. Agora fala assim, cada um pega um papelzinho branco desse. Quando a gente pegava o papelzinho branco, que não era nosso problema, era do vizinho, a gente olhava, opa, cadê meu problema? Me devolve aqui. Porque o outro tinha um problema pior do que o nosso. Lembra disso? Isso para mostrar para a gente que todos nós temos problemas. Né? Eu te falei contigo, né? Você estava pensativa, de repente você estava pensando, né? Lá longe, né? Como é que vai resolver aquilo? Calma.
O Evangelho, capítulo 5, fala assim, a calma é a resignação, calma, para a gente não fazer as coisas apressado, resignação, para a gente saber que tem coisa que a gente não muda, tá bom? Auridas da forma da gente ver a vida, porque ainda tem isso. Qual é a forma que tu vê a vida? A vida é um parque de diversão? Eu só vim para usufruir? Eu só vim para curtir? Ou aqui a gente veio também para crescer e se quitar com a lei divina, na construção desse reino novo? Então ele fala assim, calma e a resignação, a aurida da forma de você vai a vida, vai lhe dar o quê? Paciência, que é o melhor remédio contra a loucura e o suicídio. Pronto. Como é que a gente vê a vida? Segunda-feira eu vou falar na Luz e Verdade sobre, né, valorização da vida. Por quê? Porque está na semana do dia dos mortos, né? Dia dos mortos, que o livro dos Espíritos trata com muito respeito, lembra? No dia dos mortos está lá, como é que a gente trata os mortos, os dias dos mortos, aqueles que estão desencarnados vêm até a gente, tal, lembra? Está lá no livro dos Espíritos. Então, o que ela falou ali, Dilma, hoje cedo, olha, eu entrei em melancolia. É um alerta. Porque a gente não pode se associar a melancolia, à tristeza, jogar nossa âncora na coisa negativa, vai levar a gente para o fundo. Tem que ter alguém que puxa a gente de volta. Não é? Puxa a gente de volta. E fala assim, não, tem coisa boa para a gente fazer. Eu sou importante. Eu posso sair dessa. Quantas coisas boas eu já fiz. Isso é importante demais. Entendeu? Nada vai te abalar. Vai passar por alguma dificuldade, como eu falei dos problemas, a gente passa. Resolveu essa, vem outra. Gente. Resolveu esse problema, vai vir outro. E a gente vai se tornando experiente em lidar com as coisas. Vai ficando mais suave os outros. Quem nunca lhe teve com problema, porque a mãe, porque fala assim, não, protege muito seu filho, não. Senão ele não vai se preparar para a vida. Não é? Aí fica ali alisando, aí tem um dorzinha de dente, meu Deus, vou morrer. Não pode. Quanto mais dificuldade a gente passa, mais experiência. Da forma de ver a vida, como eu falei. Calma, resignação. Resignação é quando a gente não pode mudar uma situação. A gente pode mudar a situação, a gente tem que mudar. Depende de nós, muda. Não depende de nós, se resigna. Né? Naquela oração que tem lá nos Alcoólatras Anônimos, né? Senhor, né? Me dai, né? Vê as coisas que eu posso mudar e aquelas que eu não posso resignar. E me dá sabedoria de distinguir uma da outra. Né? Distinguir uma da outra. Por que Salomão, com toda a sua riqueza, pediu sua sabedoria? Porque riqueza sem sabedoria não vale nada. Não é? Não apresentaram para ele lá duas mães para um filho? Não foi isso? Está lá na Bíblia. 2 mães e um filho. Aí levaram para ele e falaram assim, as 2 mães dizem que é mãe desse filho aí. Deixa que eu resolvo. Corta o filho no meio, para dar metade para cada uma. Lógico que vai matar a criança. Aí a mãe falou assim, não faz isso não, dá para ela. Aí ela falou, não, o filho é seu. Sabedoria. Porque dependendo da outra, ela queria cortar-se mesmo. Aqui não era mãe, não é? Então nós temos que ter essa sabedoria. Né? Então, nossa missão é contribuir para uma sociedade melhor. Não importa a religião, não importa a gente ter cargo alto, cargo baixo, não. Todo tem missão, todo mundo tem missão. E a gente tem dificuldade.
E a maioria das dificuldades é oriunda das nossas próprias ações. Né? Às vezes a pessoa, vou pegar lá no passado. Não, é nessa vida mesmo. Nessa vida mesmo a gente às vezes agiu mal. Eu, pelo menos, descobri algumas que eu agi mal. E as consequências vêm, porque a gente não pode receber. Aí eu estava falando com a minha amiga ali, que Dilma deu para ela o céu e o inferno, né? Tem lá, Código Penal da Vida Futura. Está lá no capítulo 7, céu e inferno. Vem as 33 leis divinas, não é? Que a doutrina espírita se associa a ela. Não é? Então, ninguém sofre pelo problema do outro, no plano espiritual, lógico. Você só passa por dificuldade pelos seus próprios problemas. Então, buscar e achareis. Esse é o capítulo. A gente tem que ter força para fazer as coisas, para trabalhar, para sair da tristeza, para sair da melancolia e saber que nós somos importantes, muito importantes, para nós e para a sociedade, principalmente para o nosso Pai. Um bom dia para todos. Obrigado por ter me ouvido. Né? Tchau. Nós agradecemos bastante aqui ao nosso irmão Eduardo, né, que trouxe a palavra de maneira bem fácil de entendermos sobre o Evangelho. Né? O Evangelho é esse código de conduta das nossas vidas, não é da vida do outro, né? Código da nossa vida é o Evangelho. Como ele mesmo falou, está tudo ali a solução dos nossos problemas, tudo, porque Jesus nos quer feliz, Jesus nos quer, né, perfeitos, né, perfeito como é o vosso Pai, como ele falou há 2000 anos atrás. Mas a perfeição que nós temos que buscar hoje é a perfeição de Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Então, muito obrigado. Volte sempre. Então, vamos encerrar a primeira parte, fazendo uma breve prece. A segunda parte é a parte dos passes. Conforme formos entrando na Câmara do Passe, ficaremos aqui em prece, meditando, para auxiliar os trabalhos do passe, tá bom? Então, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos, buscando essa comunhão com o alto, com o Pai, e agradecer por toda a luz derramada nessa manhã de hoje, com muito amor, com muito carinho, que o nosso irmão nos trouxe, a palavra simples, mas com sabedoria. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo. Muito obrigado a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem e que nos dão o caminho a seguir em busca da felicidade, em busca do reino de Deus. Esse reino que está dentro de nós, não está tão distante, está bem próximo de nós. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, só temos a agradecer e darmos então por encerrada a primeira parte da nossa reunião da manhã de hoje, na sua doce e bendita paz. Que assim seja, graças a Deus.